Agora, 7h10 aqui em Cuiabá, nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Carlos Avalone. Deputado, montadas as comissões. O senhor está em quantas comissões? 2? Olha, não, eu estou presidindo 2. Né? Eu estou presidindo a comissão que nós conseguimos ontem, né? Este apoio dos outros deputados que compõem a comissão, as comissões. E eu estou presidindo a comissão de fiscalização e acompanhamento orçamentário e a comissão de meio ambiente. Então, nas 2 eu vou continuar mais este ano. Mas eu estou em outras comissões também. Na realidade, como eu participo só de algumas outras, porque foi inédito, o João Edson e amigos da bancada, né? Pela primeira vez na Assembleia, 5 blocos. O que significa 5 blocos? Significa uma independência muito grande. Sim. Porque antes a gente tinha bloco do governo, um bloco de oposição e um bloco meio independente. É sempre mais ou menos isso. Nunca passou de 3 blocos e tal. Qual bloco você ficou, deputado? Qual bloco que você Eu fiquei no bloco que tem, vamos dizer assim, vai ser chamado de bloco do governo, né? Porque está o presidente Botelho, o Dilmar Dalbosco, que é o líder do governo, o Júlio Campos, eu, Beto 2-1 e tal. Sim. E é o maior bloco, mas é o maior com 7 deputados. Não forma a maioria. 2 blocos com 4, e um bloco com 7, e 2 blocos com 5. Quer dizer, a gente ficou muito dividido. Como cada comissão tem 5 integrantes titulares e que define a comissão, cada um indicou um. Então, quem não tinha articulação, né, e tinha bom relacionamento, não conseguiu. Porque faz muito adversário, muito inimigo, chega na hora, você precisa compor com muita gente. Então, você vê como é uma tendência, eu acho, nós sairmos dessa radicalização que nós vivemos nos últimos 4 e até um pouco antes. Sim. Né, porque o PSDB e o PT já tinham uma diversidade grande, mas não tinha o ódio que teve nesses últimos 4 anos. Né? O que nos assustou foi o ódio. Né? Eu fiquei muito incomodado com isso. Foi a pior campanha que eu participei para se posicionar não estando do lado de nenhum dos dois. Certo? E eu não podia dizer. Eu tinha que fazer a campanha sem deixar me perguntar quem eu iria votar. Porque eu, como não votava em nenhum dos dois, então, e uma coisa polarizada, se você fala de cara, metade já não te escuta mais. É uma coisa interessante isso. Um momento muito... Então eu começava a campanha sempre a falar de respeito. Eu falava, olha, gente, eu sou um deputado, que já sou deputado, estou indo para a reeleição, mas eu quero dizer que eu respeito muito a opinião dos outros. Quando eu subo na tribuna, na minha frente está o Lúdio, que é do PT, meu amigo, respeito muito ele, discuto os assuntos com ele, mas não concordo com o que ele pensa. E no outro, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, né, estava o Catani, que é meu amigo, eu gosto dele, respeito ele, não concordo com o que ele pensa. Mas isso é a Assembleia. A Assembleia são 24 que pensam completamente diferente um do outro. E foram eleitos por isso. E que representam o Estado inteiro. E representa o Estado inteiro. E aí ninguém me perguntava mais em quem eu votava. Aí eu podia fazer a campanha e eu podia fazer a conversa. Então, voltando aos blocos, isso fez com que houvesse a necessidade de uma articulação muito grande. Né? Uma participação, conversar, que é o papel tanto da Câmara Federal como das câmaras, das Assembleias Estaduais e câmaras municipais. Quer dizer, o perfil do parlamentar é aquele que ouve, escuta e tem que respeitar a opinião dos outros, porque todos ali foram eleitos pela mesma população. O senhor gostou dessa nova dinâmica de 5 blocos? Eu gostei, sabe? No começo eu fiquei um pouco preocupado, eu falei, vai dar muita confusão. Mas agora eu percebo que isso vai permitir que haja mais articulação, que haja necessidade de mais conversa, de mais respeito. Aqueles que se polarizarem, aqueles que ficarem numa discussão ideológica pura e simples, radicalizar, ele vai ter muita dificuldade para conseguir espaços dentro da Assembleia. E interessante os 6 novos que entraram. Né? A experiência de um Júlio Campos, que já assume a Comissão de Constituição e Justiça, acho que é inédito. Nunca um deputado novo entra e já é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não me lembro disso ter acontecido. E com certeza vai ter independência, pela própria postura e o histórico dele. Você tem um Diego que Guimarães. Vem com muita vontade, jovem, animado, já entrou ontem com um pedido de uma CPI de telefonia, já agindo, já trabalhando, e
interessante, um perfil um pouco diferente do que ele se mostrava na Câmara, na minha opinião. Eu acompanhei bastante ele lá na Câmara também, porque minha esposa agora na última gestão estava lá com ele, né? E eu convivi um pouco com ele. Ele entendendo bem a diferença de uma Câmara e de uma Assembleia, e como é também de um Congresso Nacional. 2 presidentes de Câmara, né? O Fábio e o Juca, que já vem com uma experiência de saber como isso faz. Os dois estão, né, como diz o cuiabano, bisoiando, olhando, mas já sabem como a coisa funciona. Já estão olhando aonde pisar, né? Braço direito do governador, que é o Beto 2-1, mas um cara competentíssimo. Que vivenciou a Assembleia ali durante Vivenciou a Assembleia, né? E se dá bem com todo mundo. Sim. Né? Porque às vezes o cara está no governo e a Assembleia não gosta dele, né? É um pouco o que acontece com o Gilberto. Sim. O Gilberto é meu amigo pessoal, né? Eu tenho um respeito e uma amizade muito grande pelo Gilberto. E gosto muito dele. Mas ele tem muita dificuldade dentro da Assembleia. Sim. Por quê? Porque é uma postura diferente. Sim. Né? Então, assim, mas o Beto 2-1 entra com essa forma. E o Cláudio, que vem representando também o agro, vem de uma cidade que nem Rondonópolis. Quer dizer, os 6 vão somar muito com todos nós. E pela primeira vez na história, 18 deputados se reelegendo. Certo? Também nunca aconteceu. O que demonstra que a Assembleia mudou. E mudou o olhar do povo para a Assembleia. E isso eu gosto de dizer e quero repetir. Todos nós temos méritos nisso, que estivemos lá, mas a mesa diretora, principalmente Max e Botelho e Max, são grandes responsáveis por isso. Sim. Porque e já anterior a ele, Guilherme Maluf, sim, essa mudança que houve de uns 12 anos para cá, 10 anos para cá, e que mudou tudo que acontecia dentro da Assembleia. Sim. Hoje, a postura é outra, a forma é outra, a Assembleia devolve dinheiro para a sociedade, 80, 100 milhões por ano, e divulga pouco. Eu cobro da mesa diretora direto. Cara, nós estamos devolvendo dinheiro para fazer UTI, para arrumar a Santa Casa de Misericórdia, para comprar fardamento para a Polícia Militar, para comprar carro para a Polícia Militar, ambulância para o Estado inteiro, e sai pouca coisa. Sim. E todo mundo cobrando que os poderes têm muito dinheiro. Tem. Só que a Assembleia decidiu que não vai abrir mão do seu orçamento, mas vai devolver para a sociedade e não gastar dentro da Assembleia esse recurso. Sim. E dando estrutura excelente para os deputados. Então, significa que a gestão está boa. Né? Tem defeito? Com certeza tem. Pode melhorar? Com certeza pode. Mas isso tudo fez com que a gente pudesse voltar. Né? 18. Então, assim, são mudanças que eu acho interessante. Eu acho que vai ser, eu falei que eu achei muito, eu estou muito animado com esse começo de gestão. Normalmente ele é morno, calmo. Esse não está. Antes do carnaval, tá? Normalmente não tem tudo. Não tem nada, não tem pouca coisa. Isso. Essa aqui vai começar muito bem. Você usou um termo ali durante a campanha, né? Não posicionar nem de um lado nem do outro, e a forma que você falou me lembra uma das primeiras lições que a gente tem, né, dentro das doenças emocionais, que é da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, né? Diante dos loucos, você nunca diz que está do lado dele, mas jamais vai dizer que está contra ele. Então, não isso tinha pensado, mas vou usar, viu, Então, é uma prova de que existia uma loucura. Existe uma loucura que precisa ser sanada. Nós vamos para Pontes Lacerda, nosso parceiro Antônio Luiz. Tem uma pergunta de lá. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, bancada do Giro Conte em Mato Grosso. Bom dia, deputado Avalone, caminhando por Mato Grosso através das ondas da Conte FM, da Rede Conte. Bom, deputado, a Assembleia aprovou a PEC que proíbe a criação de novas unidades de conservação, um texto do Poder Executivo. 21 deputados votaram a favor, 1 registrou ausência e 2 foram contras. O que é esta PEC? Fala um pouco para nós sobre essa proibição de criação de novas unidades. Antônio Luiz, de Pontes Lacerda. Antônio Luiz, é um prazer falar com você. Bom, é muito bacana essa pergunta, porque ontem ela deu bastante discussão, né? E ela, como todos estão nessa confronto, né, nessa polarização, e isso foi bastante discutido lá. Mas olha, eu sou a favor, tanto é que votei a favor da PEC. Nós temos várias unidades de conservação no estado, e são muito boas, e são importantes para o estado. 47, né, deputado? 47, Cristalino, que é um lugar fantástico. Nós temos Ricardo Franco, espetacular. E essas estaduais, mas temos as federais também. Sim. E tal. E cria-se unidades de conservação
mas não se indeniza ninguém, não se investe recurso nenhum e nada disso. Então, assim, não é justo. Cria e abandona, né? Cria e abandona. Não é justo. Eu lembro que no governo Dante Oliveira ainda, né, ele criou o Ricardo Franco. Quando ele criou o Ricardo Franco, logo em seguida nós começamos o movimento Mato Grosso é Hora de Investir. E o primeiro internacional que nós fizemos foi em Chicago. E o Dante chegou em Chicago, eu levei 40 empresários daqui, nós fizemos uma reunião lá para 500 empresários americanos, junto com o embaixador, que era mato-grossense, de Chicago. Foi fantástico a reunião. E o Dante reuniu todas as ONGs, porque lá em Chicago, não sei se é ainda, mas era a central de todas as ONGs. Né? Então, todas as grandes ONGs internacionais estavam lá. Dante reuniu todos, levou o Frederico Miller, que era o secretário de Meio Ambiente, e falou, olha, acabei de criar a Ricardo Franco. Ele falou, e posso criar quantas forem necessárias. Sou a favor da criação de unidades de conservação, para preservar, momentos bacanas e tal. Só que eu não tenho dinheiro para tocá-las. E existe pessoas lá dentro. Pessoas que precisam ser atendidas também, como a natureza precisa. Então eu quero, se vocês querem unidades de conservação, me ajude a mantê-las. Vamos criar um selo verde, vamos adotar uma árvore. Eu lembro que o Dante chamou o Paulo Rabelo de Castro, e fez uma proposta a ele. Você é economista, eu quero olhar pelo lado ambiental, vamos criar uma moeda verde. Hoje está se falando nisso. Olha o Dante, havia 30 anos atrás. Falou assim, vamos criar uma moeda verde, vamos criar uma adoção de uma árvore. E propôs para eles, adoraram. Todo mundo ficou crente, mas ninguém trouxe proposta nenhuma. E a Ricardo Franco até hoje não foi indenizado ninguém. Nós estamos tentando regularizar agora algumas coisas, e é essa Assembleia que vai fazer isso, tenho certeza absoluta. O deputado Moreto foi reeleito e ele vive lá e está trabalhando muito este assunto. Nós não vamos precarizar nada, deixar alguma coisa para trás, mas nós vamos ajudar a organizar. E hoje nós temos dinheiro em caixa. Então, qual que é o segundo momento aqui do presidente da Comissão de Meio Ambiente, eleito ontem pelos colegas? Nós vamos agora pedir ao governador que, quer colocar 200 milhões no Parque Nacional de Chapada, que eu concordo, e acho que nós temos que reverter isso. A ministra tem que entender que essa licitação tem que ser, ainda não terminou, se tivesse terminado eu não ia ser a favor, porque é um processo legal, você tem que respeitar, mas ela não terminou ainda, então, portanto, pode ser revertida. E o governador quer aplicar 200 milhões em 4 anos, enquanto a iniciativa privada vai colocar 18 em 30. Então não tem como a gente aceitar isso como mato-grossense e chapadense que eu sou, morador de lá e tal. Mas, se tem 200 para colocar num parque nacional, tem dinheiro para colocar no parque estadual. Então está na hora de nós cobrarmos, e eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente vou fazer isso, cobrar porque as nossas unidades sejam, principalmente as estaduais, elas sejam regularizadas. E agora sim, olha, não vai criar outras, porque tem uma lei proibindo. Então, vamos trabalhar as unidades nossas para que elas possam respeitar a propriedade, respeitar as pessoas que estão lá dentro, respeitar as comunidades que estão em volta. Quer dizer assim, eu acho que é uma organização. Começa por isso, eu votei por causa desse raciocínio. Deputado, o senhor falou aí que o governo quer investir 200 milhões no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, né? Mas para isso precisa que o parque seja estadualizado. A gente está vendo no ano passado aí uma grande discussão, a Assembleia inclusive precisou votar aí recursos, garantir recursos para que o governo toque obras na BR-163, na 163. O governo de Mato Grosso, com essa capacidade de gestão dele, não está assumindo muita responsabilidade que seria do governo federal nas gestões passadas? Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, a incompetência do governo federal, né? Primeira coisa que nós temos que confirmar. Pega 174, federaliza, porque o governo federal tinha mais condições de colocar o dinheiro, fica lá 10 anos, não põe um tostão. O povo lá sofrendo, lá em Maunisa, em Juruena e não sei o quê, nós temos que estadualizar. Já licitou, as obras já começaram, em 2 anos e meio nós vamos estar com a 174 asfaltado chegando até lá. Aí, a 163 faz a privatização, o Debrecht ganha, muda o sistema bancário, muda a questão dos juros, BNDES não subsidia mais o juro, não estou nem falando se é certo ou se é errado, o sistema aí ficou maravilhoso, os bancos ganham dinheiro, 200 milhões de juros por ano, a arrecadação é toda para pagar o juro do bancário e o povo morrendo nas estradas. Quer dizer, sem saber se é ou não é, o governador tomou uma atitude de mato-grossense, de quem gosta do seu povo. O que ele fez? Tem gente morrendo, o governo federal não faz nada, nós vamos fazer. E fez. Então, não dá para ter nenhum tipo de crítica ao governador Mauro Mendes e ao governo do estado por assumir tanto
principalmente a BR-63, né? E agora o de Chapada. Quem já viu os 2 projetos de Chapada, do Parque Nacional, o do Portão do Inferno e da Véu de Noiva, não sei se vocês conhecem, os 2 projetos são fantásticos. Fantástico. Talvez até isso que esteja atrapalhando. Eu fico até em dúvida se não é isso. Porque esses 2 projetos foram apresentados lá ao IBAMA. E a gente sabe que tem uma linha de pessoas que defendem o meio ambiente, que querem este meio ambiente intocável. E não ele preparado para ser observado, com condições para que todo mundo venha. Como a gente vai no mundo inteiro e vê isso. Mas quando chega no nosso, nós não podemos utilizar. Então, são visões diferentes, que é a sociedade que tem que definir que tipo de coisa ela quer, né? E talvez até estes projetos possam estar atrapalhando. Olha, é 200 milhões para colocar nisso? Isso talvez eu não queira. Embora eu ache os projetos fantásticos. Fantástico. Muda a cara da Chapada dos Guimarães. A partir desses 2 projetos, Chapada vai realmente receber um número de pessoas muito maior. Porque é um toque a mais de alguma coisa, como seria se tivesse feito aquele teleférico. Que também ficou lá os ferragens e não permitia. E aí é uma loucura, né, Valone? Loucura. O mundo inteiro tem a gente sai mundo afora, o cara tem uma mina d'água, ele cria toda uma estrutura para as pessoas, para gerar dinheiro, né? Aqui já tem loucura. Eu falo isso é a sociedade que tem que definir. Nós temos que ter consciência de que tanto nós no poder público ou agentes públicos, como o empresário, ele tem que trabalhar em cima da legislação e do que a sociedade quer. Né? Eu discuto isso muito na geração de energia, né? Que eu sou da área e tal. O cara fala para mim, mas você é a favor de PCH, é a favor de usina de que e daquilo? Eu falei assim, olha, o empresário não precisa ser a favor disso daquilo. Ele tem recurso, tem capacidade de buscar recurso e vai fazer um empreendimento que vai dar lucro. Por isso ele é empresário. Se a lei permite ele fazer com água, ele faz com água. Se é com sol, ele faz com sol. Se é com vento, ele faz com vento. Se é nuclear, ele vai fazer nuclear. Quer dizer, então assim, quem decide é a sociedade. Faz as leis e o empresário executa dentro do processo legal. Quer dizer assim, então a gente tem que parar de culpar quem não é culpado e a sociedade tem que definir o que ela quer. Né? E é o processo de definição que é importante e que às vezes fica nessa briga. Avalone, boas notícias para Mato Grosso, né? Essa semana nós demos a notícia que eu acho que foi ontem ou foi terça-feira. Cuiabá está é a 9ª capital mais rica do Brasil. E Mato Grosso 7ª. Mato Grosso 7º, né? Quando a gente fala em índice de crescimento muito grande, agora o Vivaldo traz, né, essas informações com essa análise. Cenário bom para Mato Grosso, né? Excelente. Eu até vou colocar uma pimenta nisso daí, né? Porque a gente tem essa riqueza toda no estado, que é fantástico, né? Não dá para dividir pobreza, mas dá para dividir a riqueza, né? Sim. E aí o poder público entra com essa competência, de fazer com que o índice Gini ele diminua e que ou ele aumente e que a gente consiga fazer com que essa riqueza que está na mão de poucos seja melhor distribuída. Aí entra o papel da Assembleia, do governo do Estado e do governo federal. E eu acho que aqui em Mato Grosso nós temos que trabalhar muito nisso, né? Na qualificação e tal. E existem algumas dúvidas, né? Existem alguns movimentos de pessoas que acham que está na hora de buscar gente de fora para vir para Mato Grosso, porque está faltando gente em Mato Grosso. Eu discordo, acho preocupante esse tipo de fala e esse tipo de trabalho, porque eu acho que tem aqui muita gente que precisa ser trabalhada para que ela chegue e ela possa ocupar esses espaços. E a vinda de gente de fora para cá é natural. Nós todos aqui, 40, 50, 60% de quem está aqui veio de fora. E é só ter essas boas notícias que o Vivaldo, parte delas colocou aqui agora, é que o povo vai vir para cá. Todo mundo quer onde está a riqueza, onde está o desenvolvimento. Ninguém quer ir correndo para onde tem a pobreza. Faz assim, tem uma praia bonita, então eu vou terminar meus dias naquela praia bonita. Não é para desenvolver o lugar, é para acalmar, para ficar quietinho. Pouca cidade cresce no deserto, né? Pouca cidade cresce no deserto. Aqui não. Então, nós precisamos trabalhar muito isso. Este meu mandato será muito dedicado a este tema, certo? A buscar essas pessoas que estão fora do mercado e trazer para dentro, que eu já fiz nos últimos 2 anos, usando emendas minhas para qualificação, para série de coisas. Eu vou juntar todos os meus projetos sociais num local só. Eu vou tentar fazer com um exemplo algumas coisas que eu entendo que são importantes. Mas essas boas notícias colocadas pelo Vivaldo,
eu queria colocar mais uma, né? Eu também assumi agora, novamente, como vice-presidente da Federação das Indústrias. Nós tomamos posse agora, no dia 3, e eu consegui, com a ligação de amizade, com o apoio de alguns amigos, trazer via online o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministro da Indústria e Comércio, para participar da nossa reunião. Ele entrou e fez uma fala de 15 minutos na reunião nossa. Era para falar só 5, estava muito ocupado, mas foi a quase 20 minutos. Ele se empolgou também. Com o Mato Grosso. E a vantagem do Alckmin no Ministério da Indústria, Comércio e Serviços é justamente o conhecimento que ele tem de Mato Grosso. Sim. Ele gosta de Mato Grosso, conhece Mato Grosso, ele já andou de carro o 63 inteiro, ele tem um carinho especial por Mato Grosso, falou isso na nossa reunião, e eu fui à posse dele como ministro lá no Planalto. Eu não tinha visto ainda uma posse com aquela representatividade da indústria brasileira, comércio brasileiro, presentes lá. Há uma aposta muito grande no Alckmin, certo? E o projeto dele para a indústria brasileira é tudo que a indústria brasileira sempre sonhou. Se ele fizer metade, e ele é vice-presidente da República, sim, então ele tem, aquela história, colocar um vice-presidente no lugar é um perigo, porque você não pode tirar ele de lá, né? E tem que dar força para ele, porque se ele sair, começa uma crise muito grande, né? E a lealdade histórica do Alckmin, né? Ele foi vice-governador, a lealdade dele ao Covas, e a forma como ele esperou a hora dele, que infelizmente veio com a morte do Covas, sim, e depois foi 4 vezes o governador de São Paulo. Quer dizer, uma coisa inédita também. E é um homem simples. Poucas pessoas sabem, ele não divulga isso, mas ele tem voto de pobreza. Ele é um homem que não tem nada, não tem propriedade, não tem nada. Ele é um cara que ele tem 3 ternos, ele não dorme fora de casa sem a esposa dele, ele é extremamente religioso. Quer dizer, é uma pessoa completamente, sim, diferente do que a gente está acostumado a ver, sabe? E a lealdade é um ponto dele importante. A história dele de lealdade e tal. Ele foi muito traído, mas nunca traiu ninguém. Né? Esse é um negócio interessante numa história política como a dele. E eu tenho muita confiança e esperança no Alckmin vice-presidente e principalmente ministro. Porque na posição de vice-presidente ele ia ficar muito quietinho, calmo, sim, esperando ser falado, mas quando deu a oportunidade dele de ser o ministro, aí sim, aí foi o grande enfrentamento que com certeza o presidente Lula fez com o próprio PT e com o próprio arco de alianças dele, né? Então, assim, foi um passo importante. E as informações que ele passou para nós, aí voltando a falar disso, foi muito importante. Ele tem muita consciência da questão do etanol do milho, da questão do biocombustível. Ele tinha acabado de receber o Grupo Nacional de Biocombustíveis para conversar, já sinalizando positivamente nesse sentido. Assim, não há dúvida que Mato Grosso nessa área vai explodir. Eu não sabia dessa última informação que o Vivaldo nos passou, do fundo que adquiriu lá essa área lá da Odebrecht, essa indústria, e é uma explosão muito grande esse setor. E nós vamos crescer muito. E a indústria é um emprego de qualidade. Sim. Quer dizer, é um emprego mais remunerado, mais bem remunerado, com qualificação técnica. Então, eleva o nível da qualidade do emprego dentro do Estado. No final do ano, no período de transição, quando ainda era o Gustavo Oliveira presidente da Fiemp, ele esteve aqui e ele falou da preocupação com o setor, porque ele não estava vendo durante a transição quais seriam os planos do novo governo federal para o setor. O senhor, como representante do setor da indústria, hoje já com o ministro empossado, eu te pergunto se o setor está otimista com o plano. Olha, o setor da indústria, a própria Federação das Indústrias era um local que eu fiz muitos embates ali com os meus amigos, irmãos, colegas lá dentro, porque ali era um ambiente extremamente bolsonarista, né? Nada contra isto, mas isto faz com que havia uma reação muito grande quando o governo Lula assumiu, e ainda há, né? Então talvez, eu não sei se todos estão otimistas, né? Eu estou muito otimista, e acho que a fala do Alckmin lá ajudou a minimizar este clima muito ruim, que é ruim, porque o empresário, ele precisa de estímulo, ele precisa acreditar para investir. Se ele está com medo, ele guarda. Se ele está com medo, ele aplica. E o juro crescendo,
Quer dizer, o cara vai pôr dinheiro para render juros, não vai aplicar. Quer dizer assim, então se ele não acredita no Lula, no governo Lula, não precisa acreditar no Lula, ele não vai fazer o investimento. Então eu conheço muitos grandes empresários daqui do Mato Grosso que deram uma puxada no freio, certo? E isso precisa ser solto, né? E para ser solto, o governo tem que se qualificar para isso, mostrar. Eu acho que quando nomeia Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, ele faz isso. Ele começa a soltar o freio e fazer com que as pessoas acreditem. Quando o dólar, que estava 5,36, 5,30, está em 5,12, 5,15, quando a Bolsa continua com 110 mil pontos e tal, embora as notícias e os fake news que andam falam que está um desastre, que está não sei o que, as coisas estão iguais. Elas não pioraram, certo? Não melhoraram, mas também não pioraram. Então, assim, isso talvez faça que até o final do primeiro semestre, é a minha esperança, essas notícias voltem a melhorar e a gente consiga criar no empresário a expectativa de investimento. E aí, ele com expectativa de investimento, ele arrisca. O brasileiro é muito crente, a gente acredita, certo? Então, se a gente acreditar, e aí Mato Grosso acredita muito mais, porque aqui a coisa vira mesmo. Aqui do nada se transforma em recurso e dinheiro, porque é terra produtiva, eu fico muito empolgado. Eu acho que não tem como dar errado aqui no Mato Grosso. Verdade. Vivaldo, você falou dessas notícias. A sociedade, quem está nos ouvindo agora, deve perguntar o seguinte: em quanto tempo esse reflexo das boas notícias chega até aqui? Ou já chegou? Já começa a chegar, né? No caso da Ativos, né, lá em Alto Taquari, já chega imediatamente, porque o fundo, no mesmo dia que ele da Assembleia de Acionistas, que ele adquiriu o controle, ele fez um investimento de cara de 500 milhões de reais na indústria. Naturalmente, isso, uma parte foi para equacionar a dívida, uma outra parte vai expansão da produção. Expandir produção, a Avalon já falou, isso significa mais emprego, mais dinheiro girando ali no comércio mesmo, empregos formais, com melhor qualidade, com maior remuneração. Então, e eu acho que começa, Carlos, também a acionar um outro projeto que eu sei que você batalha por ele há bastante tempo, que é a produção do Mato Grosso vai aumentar tanto, e já está aumentando, de álcool, né, de biocombustíveis, que aí já começa a voltar aquele projeto do alcoduto, da gente produzir, porque Mato Grosso vai chegar a produzir 4 bilhões de etanol aqui, mas nós consumimos menos de 1 bilhão por ano, então nós temos que produzir aqui para ser consumido fora de Mato Grosso. E levar isso em caminhão ou em trem não é tão interessante. Aí volta aquele projeto de fazer um alcoduto para que o álcool daqui escoa por um duto, que é o meio de transporte mais barato que tem. E outro, Carlos, você como vice-presidente da Federação das Indústrias, ver o que a FIENT pode fazer para estimular uma indústria que também está aí, como diria lá no Alto Paraguai, está na cara do gol, que é aquela indústria de celulose ali na região do Araguaia, que o Gilberto Goelner começou, eu não sei que estágio que está, mas eu vejo também com uma grande propensão de crescimento de Mato Grosso, que ela está na estaca zero, desenvolver a indústria de celulose a partir do eucalipto. E hoje a grande força da indústria de Mato Grosso do Sul é a indústria de celulose, ali em Dourados, Três Lagoas, Maracaju. Mas poderia ser aqui também. Eu sei que tem um projeto em andamento do Gilberto Goelner, ali naquela região do Araguaia, para desenvolver uma grande fábrica de celulose a partir de eucalipto. Essa informação que você trouxe, né, Vivaldo, do fundo que investe agora aí lá na região, na mesma região que o Gilberto Goelner está fazendo o projeto, e encaminha a fala de que o empresário ele precisa ter confiança. Sim. Quer dizer, somam as duas coisas. Eu acho que o projeto está muito bem, não é avançado, mas ele está muito bem concebido. Certo? Tem o apoio total da Federação das Indústrias. Nós já fizemos várias reuniões na Federação das Indústrias com o Gilberto Goelner, e eu acho que o projeto lá, passando esse momento de dúvidas da economia brasileira, ele vai vir com força. E grandes fundos, que nem esses fundos, são muito bem-vindos para participar de projetos desse tipo. E, Vivaldo, alcoduto, vamos retomar sim, você tem toda a razão. Eu lembro que na época, quando eu trouxe aqui o presidente
da Brás Petro, né, que era a responsável, que era um senador lá do Ceará, que eu não lembro o nome dele aqui agora, e ele veio aqui e falou sobre, e eu consegui com ele que ele mudasse o projeto, porque o projeto não chegava até Nova Olímpia, né? Ele parava longe de Nova Olímpia. E o centro, naquele momento, era Nova Olímpia, né? Por causa daí. Então, ele conseguiu que fizesse isso naquele momento. Eu trouxe ele aqui na Federação das Indústrias, fizemos uma grande reunião. Quem me ajudou muito foi o Rodrigues Palma, na época, que era presidente do PTB nacional, e isso avançou. O melhor alcoduto para chegar aqui, se não mudou, e eu acho que não mudou, seria por Cândido, em Goiás, e que na mais próximo dessa região mesmo. Sim. Que você falou, estaria muito próximo dali. Se ele não chegasse até aqui, ele já chegando ali na divisa, ele já atenderia essa região e transformaria ali num grande polo, né? Então, assim, os valores não são tão grandes, e o que precisava era chegar acima de 3,5 bilhões de produção de álcool aqui no Mato Grosso. E o Vivaldo deu a notícia que nós estamos chegando logo a 4 bilhões. Então, está viabilizado o alcoduto. Agora é só pôr ele para funcionar. Vamos buscar essa informação novamente e colocar ela em pauta, Vivaldo.